Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui de Roma, porque estou fora dos perímetros da cidade do Vaticano, que começa a partir da Praça de São Pedro, mas com certeza o vídeo de hoje tratará de muitos assuntos que vocês devem saber para acompanhar este conclave da melhor maneira possível. Hoje eu pretendo não só contar um pouco do aspecto constitucional apostólico, como que essa escolha é feita, quais as regras que determinam quem será o próximo Papa, além de apresentar para vocês o perfil dos últimos papas em comparação também com os candidatos a papas para este conclave. Afinal, nós sabemos que a mídia tem colocado vários nomes como os possíveis papabili, como os possíveis candidatos a assumirem, mesmo não tendo garantia nenhuma de que esses serão os escolhidos. Então fica até o final. Eu estou aqui numa localidade histórica, muitas pessoas chegando à cidade de Roma exatamente para tentar ver de perto esta escolha acontecendo, ver a chaminé da Capela Sistina bem pequenininha aqui na minha esquerda. Vocês não conseguem talvez ver, mas será a única forma de comunicação entre o mundo exterior e a Capela Sistina, ou melhor dizendo, da Capela Sistina para o mundo exterior. Então fica até o final, já se inscreve no canal e também prestigie os demais vídeos nas diversas playlists que temos aqui em vários países do mundo. E como que o Papa é escolhido? Onde estão essas regras? Essas regras estão na Constituição Apostólica, escrita pelo Papa João Paulo II em 1996 e corrigida pelo Papa Bento XVI em 2007, essa Constituição Apostólica que se chama Universi Dominici Gredis, onde nós temos todas as regras que estipulam o período de sé vacante, ou seja, quando um pontífice morre, como que deve ser a administração da Santa Sé durante esse período, como que devem se dar os procedimentos fúnebres, o seu funeral de Estado, os novendiales, os 9 dias de luto oficial, e depois a escolha do novo pontífice. Quanto tempo isso deve estipular, todas essas informações. Então aqui não é uma Constituição muito longa, mas que tem aí 7 capítulos e pelo menos aí uns 80 artigos, o que determina de forma bastante clara tudo aquilo que deve transcorrer e todas as possíveis punições quando isto não é cumprido. Eu li quase inteiro e anotei para vocês algumas das informações mais importantes para que vocês possam entender. No capítulo 3, eles falam sobre o início dos atos das eleições, dos atos da eleição em si. Eles estipulam que depois de uma missa que acontece na Basílica de São Pedro, deve ser feito o caminho da Capela Paulina, que é uma capela um pouco menor que temos na cidade do Vaticano, até a Capela Sistina. E durante esse caminho há uma procissão solene, invocando um canto em latim chamado Veni Creator, ou seja, eles fazem um canto muito bonito, entoando esses cantos, todos os cardeais vestidos daquele traje coral bastante típico, andando até a Capela Sistina, onde eles farão um juramento para garantir que aquilo que vai acontecer dentro da Capela Sistina não será divulgado para o resto do mundo, e também todo aquilo que for discutido será para o bem da igreja, será com a inspiração divina, não visando apenas interesses pessoais, interesses políticos próprios que tratam do certo egoísmo do homem. O capítulo 4, ele diz sobre a observância do segredo, da confidencialidade de tudo aquilo que acontece durante a eleição. Então, eles falam sobre todas as punições que são passíveis caso um cardeal ou algum dos membros do staff que estará lá cozinhando, que estará lá participando durante esse período para ajudar os cardeais, caso sejam vazadas informações, a punição será excomungação, excomunhão, alguns falam, chamada de latae sentetia. Desculpe, meu latim ele é ruim, meu italiano é bom, mas meu latim é ruim. De qualquer maneira, é uma excomungação, você vai ser expulso da igreja, e isso seria uma pena muito grande, ainda mais para um cardeal que passou a vida inteira sendo padre, sendo um sacerdote, depois sendo alçado à posição de bispo, ou trabalhando na cúria, até chegar a cardeal. Então não vale a pena por fofocas ou por questões de algum tipo de vaidade pessoal você vazar essas informações. E também estipulam que no artigo 57 que não pode haver contato com o mundo exterior, que deve ser um completo
enclausuramento, todas as telecomunicações são cortadas, inclusive já anunciaram que agora na era da internet, a rede de telefone será cortada no perímetro do Vaticano para evitar qualquer tipo de influência, seja para o mundo exterior saber como está acontecendo a votação, a gente só sabe o resultado final, seja também qualquer tipo de informação que poderia chegar dentro da Capela Sistina e influenciar na deliberação dos cardeais. Essa escolha deve ser algo guiada pelo Espírito Santo, algo que deva seguir toda a concepção de cada um dos cardeais sobre o futuro da igreja e qual deve ser o caminho que ela deve seguir, sem ter algum tipo de influência daquilo que passa-se no mundo exterior. Depois nós vamos para o capítulo 5, já estou terminando essa parte um pouco mais técnica, mas é importante para a gente entender como que o conclave acontece, que há o desenvolvimento da eleição, né? Toda a eleição transcorrendo de maneira bastante metódica dentro da Capela Sistina. Vale dizer que antigamente poderia haver uma espécie de escolha por aclamação ou por inspiração divina, né? Que os cardeais viam a luz cair sobre um outro cardeal e aí eles eram aclamados, etc. Há outros capítulos na história, mas há muito tempo tudo é feito em um conclave, tudo é feito per scrutinium, né? Pelo escrutínio, pela votação, que é necessária ter 2/3 dos votos com base nos eleitores presentes, ou seja, todos aqueles cardeais que estão presentes, aqueles que têm menos de 80 anos. Vale dizer que não é especificado se um cardeal acima de 80 anos pode ou não ser escolhido, ou seja, para todos os efeitos ele pode sim, não há um limite de idade, seja mínima, seja máxima, para uma pessoa ser escolhida papa, e também não há especificação para que ela seja um cardeal, ou que seja um bispo, ou que seja um clérigo. Nós temos episódios na história, o último foi há mais de 600 anos, em que um leigo, né, foi escolhido para ser papa. Obviamente que desde então, há quase 700 anos, essa regra informal ela é seguida, essa regra extraoficial é seguida, e só aqueles que fazem parte do colégio cardinalício são escolhidos para o bispado de Roma. Depois nós temos no artigo 63 que no primeiro dia, no dia 7 de maio, quando acontecer o conclave, apenas um escrutínio no período da tarde e a divulgação ao mundo com a fumaça branca, caso seja escolhido, e a fumaça negra, caso não seja escolhido, se foi concluída a votação ou não. O mais provável é que no primeiro dia não haja o consenso, eles ainda estão se conhecendo, há uma primeira rodada onde muitas vezes aqueles cardeais utilizam a chance para homenagear alguém, até mesmo dando um voto de menção a um cardeal que não esteja presente, para depois contar para eles, olha, você foi lembrado, o pessoal gosta de você, etc. Então não tem muita deliberação muito séria acontecendo no primeiro dia, porque é a primeira votação e todos os nomes estão válidos. A partir da segunda votação, que acontece no segundo dia, que aí você já consegue ver um caminho, se vai ser mais para um lado, mais para o outro, ver os nomes mais fortes, e aí começam as conversas para se achar um candidato de consenso, um candidato mais reformista, mais tradicionalista, etc. Essas divisões eu vou falar para vocês mais adiante também neste vídeo. A partir do segundo dia, então, nós temos 4 votações diárias, lembrando que acontecem 2 pela manhã e 2 pela tarde, é assim determinado até que haja uma escolha. Caso não aconteça essa escolha nestas 4 votações do segundo dia, no terceiro dia é repetido o mesmo processo. Aí você vai me perguntar, quando que a gente pode ver a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina? Isso acontece só 2 vezes ao dia, porque cada sessão de votação, seja de manhã, seja à tarde, ela tem as suas cédulas queimadas no mesmo período. Ou seja, você faz a primeira votação, não encontrou um consenso, faz a segunda logo em seguida. Caso o consenso não seja encontrado ou seja encontrado, todas as cédulas serão queimadas. Caso tenhamos um novo Papa, será queimada com um reagente branco, então a gente sabe que o Papa foi escolhido. Caso não, será queimada com um reagente negro, e aí sabemos que uma nova votação, uma nova sessão será necessária. É interessante dizer que eles também colocam que caso depois de 3 dias não seja encontrada um consenso, não seja encontrado um novo Papa, deve haver um período de 24 horas de orações, e depois só
que as votações são retomadas. A expectativa é que haja uma certa demora, mas não haja uma demora de 3 dias. Talvez aí no terceiro dia, segundo, terceiro dia, a gente já tenha uma resposta, mas é difícil afirmar categoricamente, porque só quem está lá dentro que sabe exatamente o que se passa, né? É interessante dizer que as cédulas também são especificadas. Elas têm que ser retangulares e possíveis de serem dobradas ao meio. Na parte de cima vai estar escrito em latim: eligo in summum pontifice, eu elejo a sumo pontífice, e embaixo em branco para você escrever o nome do cardeal. Você dobra e depois coloca em um daqueles cálices, lembrando que quando eles fazem esta disposição, né, do voto, eles têm que repetir em italiano, ou alguns até em latim: chama a testemunha Cristo Senhor, o qual me julgará que meu voto é dado àquele que, segundo Deus, considero que deva ser eleito. Então tem esse aspecto do juramento sempre permeando a votação, porque é um momento de muita oração, um momento de escolha muito importante para o próximo pontífice, para o próximo chefe da Igreja Católica, que representa a liderança espiritual de 1,4 bilhão de pessoas e também o sucessor apostólico de São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus e também o fundador desta igreja, né? Sobre como dizem no livro de Mateus, tu és Pedro e sobre a tua pedra erguerei a minha igreja. Mais ou menos é isto que norteia os católicos e os cristãos, de certa forma, por mais de 1000 anos, antes de haver o cisma, antes de haver também a reforma protestante, a seguir por esse caminho apostólico também. Depois que todos os votos são depositados na urna, eles têm que mexer para que o primeiro voto lido não seja necessariamente aquele último que foi depositado, e a leitura acontece em voz alta com a checagem de 3 diferentes cardeais que foram previamente escolhidos em sorteio, ou seja, 3 deles conferem e vão anotando, e todo mundo também tem o direito de ficar fazendo anotações durante a leitura dos votos para saber se aquela quantidade de 2/3 foi encontrada ou não. E depois todos os votos são meio que perfurados com uma pequena agulha. Acho que vocês já viram no filme Conclave, viram no filme dos 2 papas, ou qualquer outra representação audiovisual do conclave, em que eles são colocados em um fio conjunto, ficam todos meio que amarrados e depois são queimados de maneira também conjunta. No pós-escrutínio, nós temos então a contagem, o controle e a queima dos papéis. É importante que nada saia de dentro da Capela Sistina como uma forma de trazer algum indício de quem foi o mais votado ou quem foi um cardeal votado. Isso o mundo exterior não deve saber, apesar de muitas vezes alguns cardeais que fizeram anotações da sua vida, quando morrem, isso cai nas mãos da imprensa e aí a gente consegue ter uma noção de qual foi o segundo cardeal mais votado, qual era o clima daquele conclave durante aquele ano, durante o final daquele papado, etc., né? E, como eu disse, após 3 dias sem consenso, a pausa de um dia para oração e depois tudo se repete. No capítulo 6, tudo que deve se evitar. Eles colocam de maneira bem clara que conluios, algum tipo de coação entre os cardeais, pressão de um sobre o outro, oferecendo qualquer tipo de vantagem, seja política, seja financeira, para votar em candidato A ou B, é estritamente proibido e pode também ser punido com excomunhão, caso isso seja descoberto. Por isso que é bom a gente lembrar que todas essas obras que a gente assistiu, como o Conclave, como esses filmes que mostram de maneira romantizada a Igreja Católica, muitas delas têm elementos históricos verdadeiros. Tem uma questão da fotografia, da historiografia que é bem feita, mas para todos os efeitos são obras de ficção, não são documentários. Então não acho que o Conclave, o filme premiado, que eu gostei também, seja uma representação completamente fidedigna de tudo que acontece no Conclave. Obviamente que não estamos falando só de homens políticos, mas também de homens religiosos, que abdicaram de muitas coisas ao longo das suas vidas para poder chegar à posição de bispo, à posição de cardeal. Não é uma vida fácil, a vida celibatária, a vida muitas vezes com juramentos de pobreza, abandonando as posses materiais, abandonando a sua família, vivendo em um mosteiro, vivendo em missões. Então é bom a gente lembrar que são pessoas, para todos os efeitos, religiosas. Tem aquelas que têm as suas motivações políticas, como em todos os lugares, mas não é essa briga política feroz e cruel como muitas vezes os filmes deixam transparecer. E por último, acabando esse take sobre a Constituição Apostólica, nós temos o capítulo
número 7, que se trata da aceitação da votação, a proclamação do vencedor e do bispo de Roma e, obviamente, o início do ministério do novo pontífice. Aquilo que é muito importante após todas as eleições, quando alcançam o quórum de 2/3, é perguntar ao candidato que foi eleito se ele aceita a eleição canônica a sumo pontífice. Aí ele aceitando, depois a segunda pergunta é como você quer se chamar. E aí nós chegamos naquela velha pergunta, né? Como que um papa escolhe um nome? Por muito tempo na igreja os papas seguiam os seus nomes de batismo, por isso que a gente tem nos primeiros 500, 700 anos da história da igreja, muitos papas com nomes pouco comuns, né? Hilário, até um que chamava Dionísio, que era um deus pagão, então talvez isso não se repita. A partir então, acho que do século 7 ou 8, posso estar errando as datas, mas começaram a homenagear o primeiro Papa João, e aí começou João II, etc. Tanto é que João é o nome mais utilizado até hoje. Foram mais de 20 papas com o nome João, o último dele, João XXIII, que morreu em 1963, nós vamos falar dele mais adiante no vídeo, mas a escolha muitas vezes ou é homenagem a um papa anterior ou a um santo da Igreja Católica, um discípulo de Jesus. O próprio Papa Francisco escolheu São Francisco de Assis, que era ligado a uma causa pastoral muito genuína, ao olhar aos pobres. Então não necessariamente você precisa homenagear um papa antecessor, mas caso isso aconteça, mostra qual será a linha seguida durante aquele pontificado. Essa foi a conclusão da primeira parte do vídeo, falando sobre a Constituição Apostólica. Vamos para alguns detalhes interessantes sobre a Capela Sistina, sobre os outros papas, antes de falar sobre os candidatos e também a minha opinião pessoal de quem são os 3 mais cotados, pelo menos naquilo que eu estudei, para ocupar o Bispado de Roma. E vamos começar aqui falando para vocês de algumas curiosidades, alguns fatos curiosos sobre o conclave, né? O mais longo durou 2 anos e 9 meses na cidade de Viterbo, que fica aqui no Lásio. Isso entre o ano de 1268 e 1271, portanto já faz algum tempo. E diz que naquela época a população da cidade ficou tão impaciente que eles trancaram as portas da igreja, impediram os cardeais de sair, começaram a tirar também as telhas do telhado da igreja, fazendo com que o sol, a chuva, o frio os incomodasse para tomar uma decisão e também racionar comida. Naquele conclave, o consenso foi pelo nome de Gregório X, que estava na Terra Santa e teve que voltar para a Itália quando foi anunciado como o novo Papa. Desde então, os conclaves são muito mais rápidos, acontecem de forma mais ágil. Só para vocês terem uma noção, o mais rápido, inclusive, aconteceu no século XX, quando foi eleito o Papa Pio XII, com apenas 1 dia e 3 horas de votação, ou seja, um período muito curto. Acreditam que desta vez vai demorar talvez entre 2 e 3 dias, mas nada se comparado com o conclave famigerado de 1268. Observando os dados históricos, nós temos eleição do Papa Francisco em 2 dias, eleição do Papa Bento XVI também em 2 dias, eleição do Papa João Paulo II em 3 dias. Então, se pegarmos desde o começo do século passado até os dias atuais, sempre a média de 2 a 5 dias, o que não é nenhum absurdo se nós pensarmos que em muitos períodos os conclaves demoravam meses, demoravam mais de anos, principalmente em momentos de instabilidade política dentro da Europa, de guerras que faziam com que houvesse uma espécie de pressão para os cardeais escolherem um nome ou outro, e chegava a uma divergência praticamente completa dentro dos conclaves. O nome, como vocês bem sabem, é conclave, né, que vem de com a chave, que é fechado com a chave, e existe desde 1274, após aquele conclave que tanto demorou para escolher um novo pontífice. E a gente vê que depois daquela decisão, depois da instituição do conclave, fechando os cardeais de forma um pouco mais humanizada dentro de um recinto para tomar as decisões, nós tivemos decisões mais rápidas, a exemplo das que temos até hoje.
Todas as reuniões acontecem dentro da Capela Sistina desde o século XV, desde 1492, afinal a Capela Sistina foi finalizada, construída durante o século XV e é um local belíssimo. Aqueles que não tiveram a oportunidade de visitar, espero que possam visitá-la. Os afrescos de diversos mestres do Renascimento, principalmente de Michelangelo Buonarroti, no teto e no altar, fazem com que seja um ambiente com todo este sentimento angelical, esse sentimento divino que reflita um lugar mais divino possível, né? Eles acontecem então lá desde 1492, na eleição do Papa Alexandre II, que era um dos Borgia, né, também famoso. E é bom dizer que por mais que todos aconteçam na cidade de Roma durante os últimos séculos, eles já aconteceram nas mais diversas localidades. Tivemos conclaves acontecendo em Viterbo, como eu falei, em Avignon, na França, em Perugia, em Siena, em Nápoles, também em Pisa, até mesmo na Alemanha, na cidade de Constance, e também em outras cidades italianas como Ferrara e até mesmo Veneza. Então hoje já é uma tradição de tudo acontecer dentro da cidade do Vaticano, na Capela Sistina, mas a história milenar da igreja não se restringe apenas àquele recinto onde nós temos tudo acontecendo durante os últimos anos. É bom dizer que o último conclave fora da Capela Sistina foi em 1775, ou seja, faz aí já uns bons anos, mais de 200 anos, 250 anos praticamente, que elegeu o Papa Pio VI no Palácio do Quirinal, que também aqui não é muito longe do Vaticano, mas fica na cidade de Roma, fora do perímetro da cidade do Vaticano. Apenas algumas curiosidades para vocês da Capela Sistina. Ela foi feita como uma capela dedicada a Maria Assunta ao Céu, e também é uma capela apostólica do Palácio Papal, né, do Palácio Apostólico, feita em 1473, iniciada em 1473. Obviamente que eles não iam conseguir fazer de maneira tão rápida, principalmente os artistas que participaram de todos os seus afrescos nas laterais, no altar e também no teto. Ela foi projetada pelo famoso, né, Baccio Pontelli, e depois foi batizada em homenagem ao Papa que idealizou esse projeto, o Papa Sisto IV, que teve o seu pontificado entre 1471 e 1484, ou seja, um pontificado do século XV, muito inspirado pelas ideias do Renascimento, e que depois teria esses feitos sempre em contraste com a Reforma Protestante alguns anos depois, durante o começo do século XVI. Nos afrescos originais, né, os iniciais, pelo menos, nós tivemos a participação do Pietro Perugino, famosíssimo artista do Renascimento, Sandro Botticelli, também famoso pela sua Vênus, que está exposta lá na Galeria degli Uffizi em Florença, e também o famoso Domenico Ghirlandaio. Todos esses nomes, além de tantos outros, fizeram parte dos afrescos originais, mas talvez aqueles mais famosos pertençam a Michelangelo Buonarroti, que pintou o teto entre 1508 e 1512, ou seja, a gente já está falando aí do século XVI, e naquele momento já havia a pressão da Reforma Protestante, que se concretiza com Lutero em 1517, e ele termina de fazer o altar, né, que retrata o juízo final, a segunda vinda de Cristo, em 1536, isso já depois da Reforma Protestante. Dizem que muitos daqueles elementos era para também tentar combater as heresias ou qualquer tipo de movimento que quisesse a divisão da igreja, que de fato aconteceu. Depois nós sabemos com os protestantes se estabelecendo principalmente no norte da Europa, né, Alemanha, Holanda, os países escandinavos, até mesmo na Inglaterra depois com o anglicanismo, e partes da Suíça com o calvinismo, mas o sul da Europa, toda essa bacia do Mediterrâneo, pelo menos se a gente for olhar, Croácia, Eslovênia, Itália, França, Espanha, Portugal, conseguiram manter a sua fé cristã católica apostólica romana. Então, esse é um resumo de como que o conclave acontece, o que coloca as diretrizes para a eleição de um novo Papa e onde ele acontece. Agora a gente vai para uma questão extremamente importante, os cardeais. Como vocês sabem, os cardeais andam com aqueles trajes corais muito bonitos, né? Com também toda essa pompa que a liturgia do cargo acaba exigindo, mas os cardeais eles são divididos em 3 categorias. Tem os cardeais bispos, que muitos acreditam que sejam
bispos de alguma diocese ou arquidiocese, mas não necessariamente é o caso. Na verdade, eles estão no topo dessa hierarquia e eles devem presidir uma das 7 dioceses suburbicárias de Roma. E aí nós temos 7 cidades, 7 vilas ou comunes que são próximas a Roma, que historicamente os bispos desses lugares eram os cardeais bispos. Atualmente também os patriarcas do rito oriental são considerados cardeais bispos, mas eles representam muito pouco dentro do conclave, são apenas 5 no atual conclave. A maior categoria é dos cardeais presbíteros ou cardeais padres, que geralmente são, na sua totalidade, alguns bispos de dioceses importantes ou de arquidioceses importantes, de cidades importantes. Então, se a gente for pegar o Dom Odilo Scherer, por exemplo, do Brasil, ele é bispo da Arquidiocese de São Paulo, a maior arquidiocese do mundo. Se a gente for olhar outros candidatos, por exemplo, Matteo Zuppi, também da Arquidiocese de Bolonha, entre tantos outros, e aí a gente consegue ver exatamente toda essa importância de comandar determinadas regiões do território dividido pelas administrações da Igreja Católica. E por último, nós temos os cardeais diáconos, que são geralmente auxiliares do Papa, em diferentes dicastérios da Cúria Romana. Atualmente são 20 cardeais diáconos, aqueles que tiveram alguma função na Cúria pouco antes do conclave. Exemplo deles, o próprio Pietro Parolin, cardeal Parolin, um dos mais cotados também para ganhar o conclave, que foi o último secretário de Estado do Vaticano, o próprio cardeal Luiz Antônio Tagle, que também trabalhou na Cúria recentemente, entre tantos outros. E como que o colégio de cardeais está dividido? Bom, a gente sabe que para ser cardeal não há um limite de idade e ele não está hierarquicamente acima de um bispo. Ele tem apenas mais obrigações, como de participar dos conclaves e de dar respaldo ao Santo Padre, ao Papa da Igreja Católica. Porém, só está determinado na Constituição Apostólica que apenas os cardeais abaixo de 80 anos podem participar do conclave, podendo assim eleger também cardeais fora do conclave, apesar disso ser bem raro e bem pouco provável de acontecer. Muitos dizem que qualquer homem católico batizado pode ser escolhido, mas como eu disse para vocês, isso não acontece há mais de 600 anos. Então, o mais provável é que seja escolhido alguém dentro do conclave, o conclave que neste ano teria a possibilidade de 135 cardeais eleitores. Porém, 2 deles disseram que não vão participar por razões de saúde. Um deles é o cardeal Antônio Cañizares, de 79 anos, da Espanha, o arcebispo emérito de Valência, que também já participou do último conclave, e o cardeal John Njue, do Quênia, o arcebispo emérito de Nairobi, que também tem problemas de saúde e não virá. Portanto, o quórum que nós teremos é de 133 cardeais. Ou seja, quando a gente faz a conta, quantos votos são necessários para eleger o novo Papa? 2/3 de 133, portanto 89 cardeais. Não é fácil você conseguir 89 votos na primeira votação e talvez nem na segunda. Portanto, muitos acreditam que essa previsão de 2-3 dias seja realista, principalmente se a gente considerar que o Papa Francisco ele olhou para o sul global, olhou para as periferias, nomeando muitos cardeais que fossem fora da Europa e também da América do Norte, priorizando o continente asiático e africano e a América Latina, onde nós temos um crescimento mais robusto do catolicismo. Então, como que a gente pode olhar essa divisão? A Europa continua ainda tendo a maior parte dos cardeais que estarão presentes no conclave, 52 de 133, é uma boa porcentagem. Você não consegue ser eleito apenas com os votos europeus, mas também não consegue ser eleito sem parte dos votos europeus, e é exatamente esse um ponto interessante da gente tentar analisar. O país com o maior número de cardeais, a Itália, 17 deles, depois a França com 5, Portugal com 4, Polônia com 4, Espanha com 4, Alemanha com 3, Reino Unido com 3 e vários outros países com 2 ou 1. O segundo continente com o maior número de cardeais que estarão presentes no conclave é a Ásia, com 23 cardeais, a maior parte deles da Índia, 4 da Índia, 3 das Filipinas, um deles muito cotado, vou falar sobre o cardeal Tagle ao longo deste vídeo, e 2 no Japão. Depois vamos para a América do Norte, sendo 20 cardeais, 10 deles nos Estados Unidos, que é o segundo país com o maior número de cardeais presentes no conclave,
4 no Canadá e também 2 no México. O México aí, na minha opinião, subrepresentado por ser a segunda nação mais católica em números absolutos e por ter uma tradição muito fervorosa no catolicismo, acabando não sendo representada dentro do colégio cardinalício. Depois nós temos a África com 18 cardeais, quase todos os países com um cardeal cada, e apenas 2 na Costa do Marfim, e a América do Sul tendo 17, com 7 do Brasil e 10 de outros países, exemplo da Argentina que tem 4. Por fim, a Oceania também tem 4, inclusive de lugares remotos, como a própria ilha de Tonga no Pacífico, que quase ninguém conhece, mas também é um país bastante cristão. O último Papa não cardeal, como eu falei para vocês, foi Urbano VI em 1378, portanto, esqueçam a possibilidade de qualquer um de vocês católicos ser nomeado próximo Papa. Com certeza nessa lista de 133 estará o próximo bispo de Roma. Se a gente for olhar a diversidade desse conclave, ela é muito representativa no número de países que estarão presentes. São 133 cardeais de pelo menos 71 países dentro da Capela Sistina. É um número expressivo e que mostra esse caráter universal da igreja, uma igreja que não é apenas um biotipo, apenas uma cultura, mas que ela alcança todos os povos através da mesma doutrina cristã. E, como eu falei para vocês, 2 deles não estarão presentes, o cardeal Cañizares da Espanha e o cardeal Njuye do Quênia. Muitos deles já chegaram aqui, já estão indo para o enclausuramento e tantos outros poderão nem mesmo sair daqui. Muitos fizeram uma viagem só de ida. Falam, né, que o Papa Francisco ele tinha a passagem de volta, que ele não tinha esperança nenhuma de ser eleito e acabou nunca regressando à sua terra natal. Ele que nunca visitou a Argentina como Papa e também nunca pôde rever os seus familiares lá, né? Ele recebeu visitas aqui, mas algum deles não irá voltar às suas funções, à sua diocese, aos seus ministérios, dicastérios, às suas cidades, às suas famílias, aqueles que têm parentes. Então é uma viagem talvez só de ida para um dos cardeais. Outra curiosidade que dizem é que geralmente no rito latino, que é a Igreja Católica Romana, os papas não têm pelos faciais, não tem barbas, não tem bigodes, então é para ficar olhando que aqueles candidatos que estão crentes que vão ser eleitos fizeram uma mudança no seu visual. Aqueles que têm barba podem ter tirado a barba para ir para o conclave e outros terem cortado o cabelo porque vão aparecer na frente do mundo. Obviamente que isso não quer representar nada, não aumenta as chances de ninguém ser eleito, mas aqueles que têm talvez essa ambição ou sabem que tem a possibilidade da eleição fazem essa mudança, porque se você for olhar, faz muito tempo que não temos um Papa com barba, né? Todos os últimos, pelo menos da minha geração, eram sem barba, sempre seguindo o tradicional rito latino apostólico romano. Então, pessoal, esse vídeo já ficou um pouco longo, mas com informações extremamente importantes para você entender o procedimento do conclave. Eu vou mostrar no próximo vídeo, ainda postado hoje, todos os principais candidatos e como é feito o anúncio. A todos que ficaram até agora, meu muito obrigado de coração. Deus abençoe a cada um de vocês.